Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir com o nosso estudo do Evangelho de Mateus, agora no capítulo 23. Vamos relembrar a cena que nós estamos estudando. Jesus está no templo de Jerusalém, o grande templo, e isso é já o preparativo, os momentos finais do ministério dele. Ele não viveu em Jerusalém. Se você está chegando agora e conhecendo agora o nosso material, sugiro que você leia a Bíblia, leia Mateus desde o começo e também conheça nossos outros vídeos, onde nós vamos explicar para você um pouquinho sobre o desenrolar dessa história. Jesus, ele exerceu a maior parte do seu ministério, da sua vida adulta, lá no norte do país, na região da Galileia. Depois ele faz uma viagem para Jerusalém para encerrar o seu ministério e ele está dentro do templo, onde ele foi aclamado pelas multidões, como um grande profeta. E ele teve diversos embates, diversas conversas com fariseus, com mestres da lei, com saduceus, com herodianos. Você pode conhecer mais sobre esses grupos nos nossos vídeos anteriores, onde são explicados os termos, quem são eles. E esses combates, esses discursos, se desenrolaram de uma maneira bastante inusitada e bastante surpreendente para esses grupos. Porque esses grupos trataram Jesus como alguém que vinha com a mesma mentalidade deles, talvez como um opositor, porque eles eram ligados ao poder do governo, como por exemplo os herodianos, ao poder do templo, como os saduceus, ao poder sobre o povo, poder religioso, como era o caso dos fariseus e mestres da lei. E quando eles viram Jesus sendo destacado pela multidão e apontado como um profeta, eles passaram a tratá-lo como alguém que vinha nesses mesmos termos, alguém que vinha para talvez assumir o poder. E eles ficaram completamente desconcertados com as respostas de Jesus, porque ele não entrava nesses embates, nesses diálogos, nos mesmos termos que eles. E ele vinha de fato com as respostas das Escrituras e apontando sempre para o reino de Deus. Então essas conversas se desenrolaram, eles ficaram completamente desconcertados. E aí então, precisamos lembrar que Jesus no templo, onde ele estava cercado também pelas multidões. O templo, nós também já vimos, era uma área muito grande, não era uma casa fechada, um edifício fechado, mas era praticamente um bairro inteiro, uma área muito ampla, cercada de muralhas, onde lá dentro sim havia uma área menor e fechada, mas essas conversas aconteciam nessa área ampla, nas calçadas. E então Jesus se virou para as multidões e para os seus discípulos que ali estavam e começou a falar sobre os fariseus e sobre os mestres da lei que estavam ali. Nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 1. E Jesus então disse aos discípulos e às multidões, que os mestres da lei, eles tinham ocupado o lugar, a cadeira de Moisés. Os mestres da lei e os fariseus ocupam a cadeira de Moisés. O que quer dizer isso? Eles estão assentados no local de ensino. E quando eles ensinavam a lei de Moisés, eles ensinavam o que era a palavra de Deus. Mas eles viviam outra coisa. Jesus, em outro momento, também repreende outros ensinos que eles trazem fora da palavra de Deus. Mas aqui ele está dizendo, olha, eles estão de fato ensinando as Escrituras. Então vocês sigam as Escrituras que eles ensinam, mas não imitem a conduta deles. E aqui, em uma frase, Jesus resume quem são essas pessoas. Tudo o que fazem é para se exibir. Nós lemos isso lá no verso 5. E então vem as explicações do que eles faziam. Sugiro a você, e digo isso para mim também, para a gente observar com atenção quem nós somos nessa história e onde nós estamos inseridos hoje em dia, na nossa realidade. Quando nós olhamos ao redor, em todo o nosso ambiente religioso, o que nós vemos? Porque esse aqui é o momento em que Jesus está se dirigindo não àquelas pessoas de fora da fé, não àquelas pessoas que são criminosos, não àqueles que são assim chamados pela sociedade de pecadores, mas as pessoas que estão na liderança das posições dentro da reunião, da assembleia, do conjunto de pessoas ligados à fé. Então ele fala que os fariseus, eles usavam filactérios mais largos do que os normais. E as franjas dos mantos também eram longas. O que é isso? Isso é um costume antigo, um antigo costume hebraico ordenado por Deus na lei. Eles deveriam ter a lei de Deus como algo que tivesse na sua cabeça, algo como se fosse uma testeira, algo aqui na fronte, no rosto, e atar a lei à sua mão. Então eles levaram isso a uma literalidade e criaram um costume que perdura até os dias de hoje, de fazer uma caixinha com compartimentos especiais onde haviam pequenos trechos da lei e amarrar essa caixinha então na cabeça e amarrá-la também no braço. Isso era um costume e ainda é um costume muito comum entre judeus ortodoxos. O que esse grupo aqui fazia?
eles pegavam as faixas que era para amarrar e faziam elas bem largas, para as pessoas notarem e acharem que eles eram mais santos, ou seja, por uma aparência exterior, eles queriam a admiração das pessoas. Também nos mantos havia uma borda, um cordão azul, que era colocado para sempre ter uma memória da presença de Deus, da vida com Deus. Então eles faziam isso bem largo também e bem grande, para as pessoas olharem e dizerem, nossa, que pessoa, né? Leva tão a sério a lei. Era essa a ideia, chamar a atenção. E eles gostavam também do quê? Dos banquetes, da cabeceira das mesas nos banquetes, dos lugares de honra nas sinagogas. Sinagoga não é templo, tá? Sinagoga é local de reunião, templo é local de adoração. Tem uma diferençazinha aí, porque no rito antigo de Israel, a adoração envolvia diversos ritos que só o sacerdote podia fazer, e sacerdote era só quem era descendente de Arão. Já a oração, a casa de oração, ainda que houvesse uma, digamos assim, uma adoração no coração, em espírito, mas não tinha aqueles ritos da adoração, e ela podia ser conduzida, bastava 10 homens do povo de Israel se reunirem, e lá se tinha uma sinagoga. E o Senhor está falando que os fariseus procuravam não simplesmente estar na sinagoga, mas um lugar de honra, um lugar destacado, um lugar mais elevado, onde eles fossem vistos pelas pessoas e admirados. E se houvesse uma festa, eles queriam a cabeceira, o lugar especial. E gostavam de ser chamados de meu professor. Rabi quer dizer isso, meu professor. O problema não é as pessoas chamarem ele de professor, porque é o que eles eram. Era a necessidade dessas pessoas de usar o título. A necessidade dessas pessoas de serem alimentados por esse título, meu professor. Então isso inflava o ego deles. Como muitas coisas na Bíblia, o problema não é o fato, o objeto, o título, mas o uso que o ser humano faz para ele. Então aqui mais uma vez é o caso. E o Senhor fala, não deixem que pessoa alguma chame vocês de meu professor, de rabi, de meu mestre. Vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Nosso mestre é Jesus. Não dirijam-se a alguma pessoa na terra como pai, pois só Deus é seu pai no céu. Aqui ele claramente e de maneira bastante óbvia não está proibindo a relação de um filho com o seu pai. Aqui é um termo que grandes mestres usavam. Eles eram tão importantes, ou assim se achavam, que deveriam ser chamados pelos seus discípulos, que não eram seus filhos mesmo, deveriam ser chamados de pai. Né? Não era apenas um professor, um mestre, era o pai. E é isso que Jesus está condenando, esse uso dos títulos, essa honra que se dá a seres humanos de uma maneira desmedida, esse alimentar-se da reverência alheia. É diferente, vejam, percebam isso, é diferente quando uma pessoa olha para o outro e percebe ali alguém que realmente é uma pessoa santa, uma pessoa do bem, e essa pessoa, o que olha para ele, tem uma atitude de reverência. Aqui ele está falando daqueles que buscam que os outros os reverenciem. A gente pode perceber isso quando tem um apego a títulos. Normalmente as pessoas que têm apego ao título, que têm apego a posições de honra, a cadeiras elevadas, são elas que fazem isso para si. Não são os outros que fazem isso com elas. É aquela pessoa, por exemplo, que ela vai se apresentar, não no seu ambiente profissional, ou seja, não tem nada a ver com a profissão dela, é um ambiente, talvez um ambiente familiar, e ela fala assim, eu sou o doutor fulano. Eu já vi até uma ficha preenchida certa vez, onde a pessoa, ao preencher o seu nome, era tão acostumada com isso que ela cometeu o equívoco, e no lugar do nome, ela preencheu doutor e aí o nome. Né? Claro, foi hilário a situação, mas era um mau hábito. Então percebam que essas pessoas, elas buscam, são elas que atraem ou que trazem para si essas honras, esses títulos, não é algo espontâneo dos outros. E assim Jesus falou, não façam isso, não fiquem vocês alimentando esse tipo de situação e não deixem que pessoa nenhuma chame vocês de mestre. Ou seja, não alimentem isso, porque senão isso distorce. E distorce aonde? No ego, no coração humano, né? Então o Senhor falou, o mais importante de vocês deve ser servo dos outros, pois os que exaltam serão humilhados e os que se humilham serão exaltados. Quando ele fala aqui servo, a palavra que aparece em grego nos textos antigos de Mateus é diáconos. É a mesma palavra que aparece depois, mais adiante, como diácono mesmo, a ideia de servir. E ele fala assim, os humilhados, né, quem se humilha será exaltado, quem se exalta será humilhado. E essa é uma lei da vida, mesmo para as pessoas que não creem na palavra de Deus. Nós vamos encontrar em textos de sabedoria, de outras formas de expressão cultural, até mesmo de outras formas de fé, até mesmo entre pessoas que são ateus, entre pessoas que apenas encontram ou buscam conhecimento pela filosofia, sem buscar a Deus. Nós vamos encontrar essa mesma ideia, de que quem se eleva, quem coloca-se a si acima do que é, acaba caindo.
E quem tem uma atitude de humildade acaba sendo levantado pelas situações que estão ao seu redor. Então esse é um princípio, eu creio, que é uma lei universal que Deus escreveu para toda a existência e ela pode ser observada mesmo por pessoas que não têm a mesma fé que eu e você temos, porque essa lei, ela como se exalasse da terra e atingisse toda a criação. Então o Senhor segue com uma série de ais. Essa expressão ai, ela aparece lá também no grego, aie, né? É uma interjeição mesmo de dor, de rejeição, de repreensão. E ele tem uma série de ais que ele vai dizendo sobre fariseus, sobre mestres da lei, sobre hipócritas. E ele vai falando isso em sequência. Antes da gente entrar nesse termo, vamos lembrar que hipócrita, essa palavra aqui, ela vem lá da cultura grega, vem do teatro grego, onde o ator era chamado de hipócrita, esse era o nome, né, que se dava, o título. Essa pessoa usava uma máscara diante do seu rosto para que as pessoas que olhassem a encenação enxergassem o personagem e não o ator por trás do personagem. Então, quando Jesus chama alguém de hipócrita, e esse é o uso que nós fazemos até hoje, ele está chamando essa pessoa de mascarado, de alguém que quer parecer ser quem não é, de alguém que está encenando alguma coisa e não sendo quem ele realmente é. Então aqui o Senhor vai seguir e isso nós veremos no nosso próximo encontro. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos, aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.